28 de agosto de 2022, estamos aqui com Alexandre Fontes da Fonseca, físico, professor da Unicamp, editor do Jornal de Estudos Espíritas, conversar um pouco sobre o tema que ele tem trabalhado muito, ciência e espiritismo. Alexandre tem atuado muito nos últimos anos no resgate da ciência, como podemos dizer, a parte mais esquecida e chamado tríplice aspecto do espiritismo: ciência, filosofia e religião. Levantamos algumas perguntas para conversar com o Alexandre. Primeiro, por que o aspecto científico do espiritismo foi o mais esquecido entre esses três aspectos citados: ciência, filosofia e religião? Olha, essa é uma boa questão. O que eu penso é que o nosso movimento espírita, ele não tem a formação sobre o que é trabalhar e fazer pesquisa. O Kardec tinha essa noção muito bem clara, ele fazia parte de sociedades científicas da sua época, mas o nosso movimento espírita, a gente tem pessoas com formação acadêmica, graduação em várias áreas, mas aquela experiência da pesquisa, de como fazer a pesquisa científica acadêmica, a gente não encontra disseminado no meio espírita, não encontrou ao longo desse século de movimento espírita no país. Então, a minha impressão, porque essa é uma questão difícil da gente identificar todos os fatores, é que falta assim, esse know-how de como fazer pesquisa, de como fazer ciência junto aos companheiros espíritas. Quando falamos em ciência em Kardec, no espiritismo, falamos de princípios científicos da doutrina, ou estamos nos referindo ao método de trabalho de Kardec, utilizado principalmente no Livro dos Espíritos? Existe uma noção que a gente percebe em cursos, em algumas palestras do meio espírita, de que o aspecto científico do espiritismo se resume à parte fenomenológica, a mediunidade, talvez a ação dos fluidos sobre a saúde, o passe e tudo mais. Mas quando a gente vem estudando um pouquinho mais aprofundadamente sobre o que é a ciência, do ponto de vista inclusive filosófico, existe a cadeira de epistemologia que estuda e desenvolve o que é a ciência e como ela se desenvolve, como que os cientistas trabalham a ciência. A gente percebe que o que caracteriza a ciência não é exclusivamente um aspecto experimental ou teórico, mas é uma simbiose, é uma junção, é uma colaboração entre as duas coisas. Uma concepção de teoria na cabeça dos pesquisadores, com base nela eles planejam os seus experimentos, vão lá, fazem os experimentos e com base desses resultados vão testando as hipóteses e vão trabalhando. Às vezes, a intuição de uma ideia nova vem antes da observação do fenômeno. Às vezes, a observação de um fenômeno desperta o entendimento do conceito teórico. Hoje, a gente entende como aspecto científico as duas coisas: os fatos, a observação dos fenômenos, mas também a capacidade da teoria contida na doutrina espírita de explicar e descrever os fenômenos espíritas. Da mesma forma, quando procuramos resgatar a ciência espírita no século XXI no Brasil, estamos nos referindo a retomar pesquisas de cunho científico ou metodologia científica sobre temas espíritas, ou é mais a utilização de uma análise mais científica dos textos de Kardec, de seus continuadores e de suas obras? Eu diria, esses dois itens e algo a mais. Existe uma frente, a gente poderia dizer assim, existem várias frentes de trabalho, de pesquisa em fenômenos que são do interesse espírita. Existe uma frente de trabalho que é daqueles pesquisadores com formação e experiência em pesquisa em áreas, por exemplo, área médica, área de psicologia, área de biologia e outras áreas, tentarem usar os métodos dessas áreas para desenvolver estudos sobre conceitos espíritas. Essa é uma frente de trabalho, inclusive existe no nosso país e no mundo. Outra frente de trabalho seria a própria comunidade espírita, fundamentado nos paradigmas contidos na doutrina espírita, desenvolver o seu próprio conhecimento. Por exemplo, os cientistas não precisam reinventar a roda para fazer aplicações na engenharia e em qualquer outro setor. Então a gente pode trabalhar e desenvolver esse aspecto científico sem precisar utilizar ou conhecer métodos de outras áreas. Então essa é uma segunda frente também possível. Em particular, a gente tem junto à União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, tentar desenvolver junto aos companheiros que não têm a formação em pesquisa, mas que têm conhecimento sólido no espiritismo e desejam contribuir com o avanço do conhecimento espírita. Muitas dissertações foram publicadas em universidades nesses últimos anos com temática espírita, tanto em graduação como dissertação de mestrado e doutorado.
Pode-se falar que esses trabalhos se utilizam de metodologia científica com temática espírita ou são produtos de ciência espírita? Acredita que é possível fazermos essa diferenciação ou não? Eu diria a primeira opção. São trabalhos com metodologia científica sobre temáticas e conceitos espíritas, mas não ciência espírita. Quando a gente usa a palavra espírita como adjetivo de ciência, a gente está pensando em algo que fundamenta essa prática científica. Por exemplo, a ciência médica, a ciência química, a ciência biológica. Esses adjetivos trazem em si o conhecimento dessas áreas do conhecimento. Então, no caso das teses, elas defendidas nas universidades, como as universidades, a sociedade ainda não reconhece o espiritismo como uma área acadêmica, elas foram trabalhadas com base nessas áreas diferentes do conhecimento. A área médica, a área de educação, a área de filosofia e muitas outras áreas das várias ciências, somente ciências humanas. Então, nesse aspecto, são pesquisas científicas, acadêmicas, mas dessas áreas. A gente talvez não, embora alguns possam interpretar como ciência espírita, elas não seriam porque não utilizam Kardec como fundamento para as discussões e conclusões que elas apresentam. Diante disso, o que é ciência espírita? O que mais se pretende fazer para acentuar o resgate do aspecto científico do espiritismo? Essa é uma questão assim, importante e ao mesmo tempo difícil de a gente apresentar uma resposta única. A gente pode oferecer, e isso vou citar de novo um trabalho que a gente tem tentado fazer através da União das Sociedades Espíritas, através da Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita da USE, que é desenvolver uma dessas frentes e trabalhar o desenvolvimento do estudo e pesquisa espíritas com base no fundamento em Kardec. Então a gente está propondo um conceito de ciência espírita e que envolva pesquisas que sejam desde doutrinárias ou fenomenológicas envolvendo a mediunidade, ou históricas, ou que envolvam relação entre espiritismo e educação, espiritismo e outras ciências, espiritismo e saúde, mas que tenha também uma forte fundamentação na doutrina espírita, como referência para validar as conclusões. A gente está propondo esse conceito. É absoluto? Outros companheiros de outras áreas talvez pensem diferente? É possível, sim, porque a gente não tem fechado esse assunto. Mas a gente está propondo como uma linha válida para poder dar essa alavancada nesse lado do aspecto científico do espiritismo pouco explorado nesse último século no movimento espírita. Além do trabalho que nós temos na USE, o trabalho da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, é possível resgatar ciência espírita, estudar ciência espírita ou o espiritismo através de métodos científicos, sim, que é complexo? Sim, é possível. Mas dentro de um centro espírita, como falar de ciência dentro de um centro espírita, de alguma maneira? Você citou educação, é possível trabalhar de alguma forma? É possível. Agora isso esbarra na nossa, assim, uma mudança assim, um pouco dos interesses, das direções dos grupos espíritas, que os dirigentes busquem se interessar mais por esse aspecto. E a gente pode começar a trabalhar primeiro um aspecto educativo, do que é, do know-how. O que é fazer pesquisa? Lembrando, justamente interrompendo propositalmente, que Kardec, o Leon Denisard, antes de ser Allan Kardec, foi um dos maiores pedagogos da França. Exato. Estudou com Pestalozzi. Exato. Seria um caminho para se trabalhar. Esse caminho da informação, do esclarecimento, ele é fundamental, porque se a gente não sabe como é o know-how de uma atividade, como é que eu posso estimular ela, como é que eu posso incentivar ela se eu não sei explicar como fazê-la? Então, uma das intenções nossas, repetindo pela Assessoria de Ciência e Pesquisa da USE, primeiro fazer esse esclarecimento. O que é ciência? Como ela trabalha? E como a gente pode aproveitar o melhor do trabalho da ciência para desenvolver o nosso conhecimento, a gente começar a avançar, mesmo que simples. Ciência, às vezes as pessoas pensam, é algo que tem que ser tão especial que vai sair nos jornais da mídia principal. Não. Quando a gente vê a notícia de uma descoberta na televisão, a gente não sabe o quanto de trabalhos menores, mais simples, mas que uns foram sendo construídos com base nos antecessores. A gente não imagina o quanto de trabalho científico ocorreu para que, de repente, um deles em particular tivesse uma repercussão maior.
Então a gente não precisa esperar como espírita redescobrir o espiritismo ou apresentar teorias que substituam a doutrina, mas a gente pode usá-la para avançar o nosso entendimento, analisar nossas atividades, revisitar nossas crenças e práticas espíritas. Isso já é uma forma da gente desenvolver o conhecimento. Finalizando, interessados nos centros espíritas, frequentadores que queiram contribuir com o estudo do espiritismo através de uma metodologia científica, saber mais, ser mais, pode entrar em contato com a educação científica esse setor da USE? Pode. A gente está ainda. Essa assessoria foi criada recentemente e a gente ainda não tem uma página certinho dentro do domínio da USE, mas a gente já tem um e-mail, ACPE, de Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita, aCPE@usesp.org.br. Se tiver alguma ideia ou quiser informação, escreve pra gente, a gente vai ter um prazer assim de estar respondendo e estar atraindo. A gente tem feito cursos e a gente vai repetir esses cursos de introdução à ciência, à escrita científica e coisas de interesse para alavancar o aspecto científico do espiritismo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu.